Fala pessoal, tudo bem com vocês? Muito prazer. Para quem não me conhece, me chamo Alexandre Pinheiro, sou professor, geógrafo e idealizador deste canal conhecido como Sertão em Detalhes. Hoje trazendo para vocês mais um vídeo exclusivo sobre as obras da Ferrovia Transnordestina, nesse subtrecho que compreende o bairro da Maravilha até ali nas imediações da Fazenda Canhotinho e assentamento Nova Canaã. Nós vamos trazer algumas atualizações ao longo desse trajeto, né, principalmente aqui do KM 278, né, que é esse viaduto ferroviário que está sendo construído aqui atrás de mim. O Porto Seco, né, trazer algumas informações novas para vocês sobre o Porto Seco e mais algum andamento aí das obras, tá? E antes de começar o vídeo, gostaria muito de pedir a vocês, quem não é inscrito no canal, que faça sua inscrição no canal Sertão em Detalhes, ative o sininho, comente, compartilhe, curta, né? Porque você fazendo esses procedimentos, o YouTube vai entender que o canal é relevante, o vídeo é relevante e indicará para outras pessoas. Um outro pedido, né? Se você gosta do nosso conteúdo, se você gosta do nosso material, se sente bem assistindo, né? Se esse material ele traz algum benefício para você, né, de entretenimento, e se você tem interesse em nos ajudar com qualquer valor em Pix, eu vou deixar a chave Pix aqui do canal para você enviar qualquer valor, certo? E se quiser apenas, tá bom? Caso você não queira enviar, não tem nenhum problema, a gente continua amigo do mesmo jeito. Só peço que faça os procedimentos anteriores lá, que é de curtir e compartilhar para dar engajamento no canal, beleza? Sem mais delongas, bora para o vídeo. Corta. Pessoal, estou aqui no KM 278 das obras da Ferrovia Transnordestina, aqui bem próximo ao bairro da Maravilha. E aqui nesse KM está sendo construído um viaduto rodoviário, que ele já está aí em fase de conclusão, né? Ele teve início aí há mais ou menos uns 90 dias, e eles já estão colocando ali na parte superior, né, a lajota, né, onde no futuro o trem passará por cima, e o carro aqui, né, os carros, os caminhões, os ônibus, as motos passarão por baixo. Essa estrada já foi falada diversas vezes, né, mas para quem está chegando no canal, é sempre bom a gente frisar. Essa aqui é uma estrada que dá acesso ao município de Quixeramobim, ao distrito de Belém, que fica para esse sentido, certo? Aqui é a faixa de domínio, mas aqui na frente foi construído um bueiro, né? Porque existe um riacho aqui, uma calha fluvial, e eles construíram esse bueiro, e aí eles já aterraram, colocaram esses materiais pedregosos, que são oriundos aí de detonações, e em cima são os materiais selecionados, conhecidos como MS, que são sedimentos mais finos, sedimentos que serão desmontados, né, com as motoniveladoras e depois compactado com aqueles rolos compactadores, como você bem sabe, tá bom? É corriqueiro essas explicações, até porque a gente recebe diariamente aqui inscritos, né? O canal ele tem um crescimento orgânico, então as pessoas chegam, né? Muitos são leigos como eu, e a gente vai aprendendo aqui com trocas de informações, certo? Então a gente agora vai seguir em direção aqui ao Porto Seco, nesse dia 2 de novembro de 2025, dia de finados, né? E aproveitar essa tarde aí pra gente trazer mais alguma informação para vocês. Tranquilo? Bora lá! Pessoal, esse sentido aqui é sentido município de Quixadá, Itapiúna, Aracoiaba, Caucaia, Porto Pecém. E esse sentido aqui eu vou indo para Senador Pompeu, Piquet Carneiro, Iguatu, Missão Velha, Salgueiro, Eliseu Martins e por aí por diante, certo? Então aqui você tem um grande corte de estrada, né? E esse local aqui eu chamo de ponto de interesse, PI, porque é um local que eu já venho acompanhando desde o início aqui do canal Sertão em Detalhes, desde a época que aqui estava no processo de supressão de vegetação,
até o processo aí das perfuratrizes, das detonações. E aqui é um corte bem profundo, né? E esse pequeno trecho ele já está, digamos assim, ok para o ponto do recebimento dos trilhos, né, e das calhas pluviais que vão colocar aqui mais adiante. E bem aqui nesse amontoado aqui de blocos, me informaram que eles ainda vão aprofundar, né? Então vai haver aqui no futuro mais detonações. Então aqui foi um dos locais onde houve diversas detonações e que aí as populações aqui desses bairros mais próximos relataram que as casas tremeram, outras racharam, né? Mas isso são apenas relatos, boatos, não sei se é verdade. Mas esse KM278, ele bordeja aqui a cidade de Quixeramobim, certo? Então vamos seguir para cá que a gente vai lá no Porto Seco. Bora! Chegamos no quilômetro 275 mais 20 metros e aqui estão sendo colocado o que eles chamam de MS, que é material selecionado. Em resumo, esse material selecionado são compostos geralmente por sedimentos argilosos, né? Principalmente o massapê, que é muito abundante aqui nessa região. Então o que é que acontece? É aquela explicação de sempre, né? As caçambas são abastecidas com esse material, eles são depositados ou despejados aqui. Na sequência, a motoniveladora faz o desmonte e aí os rolos compactadores vão calcando, né? Vão fixando esse MS aqui nesse trecho de terraplanagem. Então, quando eles colocam esse material, já significa que é o material último, podemos dizer assim, relacionado à terraplanagem, né? Embaixo, geralmente, fica mais aqueles grandes blocos de pedras, de rochas, né? Pedregulhos, e depois eles são cobertos por esse MS. E aí os topógrafos fazem uma série de estudos, e aí para ficar nos moldes topográficos, eles vão colocando essas marcações. Aqui só tem AT, de aterro, né? Mas vamos supor que aquele bote 1 metro. Então significa que esse ponto aqui vai ter que ter ainda 1 metro de altura para ficar o mais plano possível, para quando as composições ferroviárias
estiverem passando por aqui, elas tenham êxito aí no carregamento de cargas, né? Lembrando que qualquer ferrovia você não pode ter nem um pouquinho de aclive, nem um pouquinho de declive. Precisa ser o mais plano e preciso possível. Quilômetro 274 mais 470 metros. Então é muito comum ao longo do trajeto encontrarmos essas marcações nas cercas da faixa de domínio, nas cores vermelha, branca e azul. E essas marcações aqui têm a ver com a minha área, que são os trabalhos de geoprocessamento. Então aqui eles vão colocar um marco geodésico, né? Eles colocam aqui aquele GPS com tripé, que é o GPS geodésico, que ele dá uma margem de acuidade, ou seja, de erro muito pequeno, coisa de alguns milímetros, né, de margem de erro, e deixam aqui por algum tempo até captar o máximo possível de sinais de satélites. Então eles vão colocando ao longo do trajeto, sei lá, a cada 10 quilômetros, 15 quilômetros, eu não sei, mas eles vão colocando essas marcações para ajudar aí nos processos das obras. E as obras aqui continuam a todo vapor, precisam dar celeridade essas obras, porque o governo federal quer o quanto antes que essas composições ferroviárias cheguem lá no Porto do Pecém e concomitantemente iniciem-se as obras aí também do trajeto de Salgueiro para o Porto de Suape. A empresa responsável pela construção é a empresa Marquise Infraestrutura, que aí ela vai terceirizando essas máquinas com diversas outras empresas, no caso aqui é a TR Rental. Então aqui duas escavadeiras hidráulicas paradas e aqui as escavações. Então nesses locais onde existe bastante rocha, logo vai dar na rocha matriz, e aí vão entrar as perfuratrizes, e aí terá as detonações como houve aqui recentemente. A gente sabe porque a gente vê vários pedregulhos espalhados oriundos dessas detonações, né? Jogam essas pedras para os ares, por isso que tem toda aquela segurança, né, do carro antes de autorizar a detonação. Bem, meus amigos, na pressa para gravar aqui nas obras, acabei esquecendo da minha garrafa d'água, e é uma situação bem chata, porque existe trechos aqui nas obras da Ferrovia Transnordestina que chega na casa aí de 3, 4, 5 quilômetros, até 10, sem nenhuma casa, sem nenhum estabelecimento comercial. E aí a gente, quando dá esse vacilo, a gente acaba passando por um sufoco, ok? Mas aí eu fiquei sabendo que bem ali próximo tem um barzinho, eu vou atrás de abastecer minha garrafa. E aqui na sombra desse juazeiro passa o aterro. Então vejam que ainda tem muito a se fazer aqui. Tem uma rede energizada, como eles chamam. Acompanhando aqui, eles vão ter que fazer a alteração. E eu acredito que aqui haverá, não sei, um bueiro ou um pequeno viaduto ferroviário, né? Porque tem algumas casas ali, aqui é uma estrada que dá acesso ao assentamento Recreio e Quinim. E aí, abrindo aqui um parêntese, meus amigos, nesse período de estiagem aqui no Nordeste do Brasil é muito comum as pessoas fazerem essas brocas. E pela cor da fumaça, que é negra, muito provavelmente eles estão usando combustível de origem aí de petróleo, né, gasolina ou diesel. E aí isso aqui é uma ameaça muito grande, porque a partir do momento que eles fazem essas queimadas para as brocas e não se faz um acero, um acompanhamento bem de perto, esse fogo pode fugir e aí
incendiar aqui vários e vários hectares. É isso, aqui é o quilômetro 273, então vocês devem estar observando que ele está diminuindo, porque nós estamos indo sentido oposto ao Porto do Pecém, nós estamos indo em direção a Salgueiro, então a tendência é os KMs, né, ir diminuindo. Na verdade, em relação à Missão Velha, né, porque 273 significa que desse ponto até Missão Velha são 273 quilômetros. Quando a obra estiver concluída, aí sim haverá outra quilometragem, e esse ponto aqui não se chamará mais 273, porque ele vai ser referente ao Marco Zero, que é lá em Salgueiro. Bora lá! Bem, pessoal, dando continuidade às filmagens aqui nas obras da Ferrovia Transnordestina, no município de Quixeramobim. Eu estou percorrendo aí o subtrecho que compreende ali o bairro da Maravilha até as imediações ali da Fazenda Canhotinho e assentamento Nova Canaã. E eu estou mais precisamente no quilômetro 269, onde alguns meses atrás foi lançado a pedra fundamental do Porto Seco do Sertão Central, terminal multimodal e multipropósito. Foi um evento organizado pela Prefeitura Municipal de Quixeramobim, onde eles colocaram aqui uma placa nessa pedra fundamental. A pedra fundamental é só um marco simbólico para anunciar uma determinada construção. Pode ser um hospital, um conjunto habitacional, pode ser uma fábrica, pode ser uma escola e pode ser também um porto seco. A placa não existe mais, né? Tem só aqui os furos da placa. Eu vou colocar aqui no vídeo para vocês verem essa placa. E aí é uma placa também da Vale Group, que é a empresa, segundo o que é informado, que irá fazer a administração do Porto Seco. Então será suprimido a vegetação aqui ao redor em torno de 350 hectares. Então a linha vai passar aqui, as composições, e em algum determinado ponto haverá diversos ramais conectados às áreas de embarque e desembarque de produto, né? Então há uma promessa, há uma expectativa muito grande aqui pela população de Quixeramobim e região na espera desse porto seco, né? Que dizem que trará bastante desenvolvimento econômico para o município. Então vamos aguardar a chegada do Porto Seco. E falando de Porto Seco, né, da supressão de vegetação, bem ali próximo já tem lá o desmatamento. Já deram o pontapé inicial para a realização do Porto Seco e começa-se com as liberações aí das autorizações ambientais, de licenciamentos ambientais, para que se possa fazer essa supressão de vegetação e daí começar a construção da estrutura portuária, né, do Porto Seco, certo? Porto Seco, pessoal, é como se fosse um porto, só que em vez de ser no mar, é no continente, por isso que chama Porto Seco. E aí diversas indústrias podem se instalar aqui, empresas, e daí escoar suas produções, né, vindas de outros países, conectadas pelos portos do Pecém e de Souape, e aí adentrar ao sertão e com isso distribuir para as cidades, economizando custos, né? Gerando renda, emprego e etc, e etc. É isso aí, bora lá. Aqui à frente vocês já podem observar aí a supressão de vegetação, justamente na área onde será instalado o futuro Porto Seco de Quixeramobim. Aqui o que aparenta é que muitas dessas árvores que existiam aqui, elas foram cortadas com motosserra. Por que que eu acho que isso aqui ainda não é a supressão de fato, né? Porque a supressão, ela tem, como eu disse para vocês, autorizações ambientais, licenciamentos ambientais, e aí vem um trator de esteira e recolhe, né, faz a retirada dessa vegetação. O que pode ter acontecido aqui é que foi vendido a madeira, né, muitas árvores de porte arbóreo, como o cumaru, pau branco, por exemplo, e utilizada aí para cerca, para fornos, né, de padaria, de olarias e etc e tal. Eu só gostaria de saber se com essa supressão de mais de 350 hectares, se haverá alguma compensação ambiental, né? Se vai ter uma reserva legal, né? Se vão, enfim, se vai
compensar o desmatamento, né? Já que a gente está passando aí por um grande problema aí de mudanças climáticas, e acho que mais do que justo, né, o desenvolvimento andar alinhado com a sustentabilidade ambiental, né? Então eu vou depois aí me informar se haverá alguma compensação ambiental aqui para o Porto Seco. É importante, né? Uma criação de uma unidade de conservação, uma criação de um grande horto florestal para arborizar as cidades aqui da região. Enfim, vamos ficar na guarda. Então, pessoal, dando continuidade às nossas filmagens, até que enfim eu consegui comprar uma água, né? Tem uma vendinha aqui bem próxima, consegui comprar água, já estou me hidratando. E aqui atrás de mim nós temos uma placa da SEMARSE, né, da Superintendência Estadual do Meio Ambiente, onde ela dá a licença prévia, né, a LP, a número 29/2025. E ao passar do tempo, outras licenças e outras autorizações ambientais, elas vão sendo cedidas aqui para a construção do Porto Seco, né? E a placa, ela está no nome da Value Port Terminais Multimodais Limitada, que é justamente a empresa que irá administrar no futuro o Porto Seco aqui do município de Quixeramobim. E aqui nós já podemos observar que já estão fazendo aí a supressão de vegetação. Aqui ao lado é a CE 166, que conecta Quixeramobim a Encantado, Senador Pompeu. As obras da Ferrovia Transnordestina, elas estão a mais ou menos 1 quilômetro a partir deste ponto. E aqui faz parte dos mais de 350 hectares que serão suprimidos, né, para dar espaço ao tão esperado Porto Seco de Quixeramobim. E aí, para complementar esse take aqui, né, essa filmagem neste ponto, eu vou fazer agora aqui umas imagens aéreas com o drone, para a gente ter uma dimensão espacial aqui do que virá a ser no futuro, né, como eu disse, Porto Seco de Quixeramobim. Então, bora lá!
Então, pessoal, dando prosseguimento, vocês viram aí as imagens aéreas do terreno onde será o futuro Porto Seco de Quixeramobim. Estou aqui na localidade de Gávea, no quilômetro 267 mais 460 metros. Aqui existe uma estrada vicinal que ela foi cortada. Então, pela minha experiência, né, como não vai haver aqui nem viaduto rodoviário e nem ferroviário, haverá um desvio e provavelmente lá no final aqui haverá uma passagem de nível, né, uma PN. E aí as pessoas passarão e poderão prosseguir aqui até a sede da Fazenda Gávea. Justamente ali, ó, conforme vai indo ali o motoqueiro, ó. Tá o desvio. Vamos ver se ele vai passar lá no local onde será no futuro a passagem de nível. Pronto, passagem de nível será exatamente ali, ó. E aí ele vem, né, para dar continuidade e aqui para a sede da Fazenda Gávea. Então bora lá. Para cá eu tô indo para Quixeramobim e para esse sentido aqui eu tô indo para Senador Pompeu. E aí, pessoal, não vai ser possível dar continuidade até a fazenda. Aliás, melhor dizendo, não vai ser possível ir até o assentamento Nova Canaã. Só vou até aqui na entrada da Fazenda Canhotinho para encerrar o vídeo e encerrar, né? Até porque lá eu fiz vídeos recentemente, né? Então eu preciso dar um tempo para que as obras vão avançando, para daí eu poder trazer atualizações. Bora lá. Então, pessoal, chegando aqui no KM 267, bem próximo aqui, né, as margens, melhor dizendo, da CE 166, que fica bem aqui, e aqui é a estrada que liga a sede da Fazenda Canhotinho, entre outras diversas localidades. E aqui está acontecendo aqueles trabalhos que já são conhecidos por vocês aqui do canal, que é os serviços de perfurações, né, com essas perfuratrizes pneumáticas. Quando elas estão operando, significa que haverá detonações ou desmontes de rochas. Então o que é que acontece? Elas vão perfurando, né, ó, com essa espécie de broca, alguns metros aqui no subsolo, e depois que elas são perfuradas, elas são marcadas, né, com plásticos ou papelões, né, para não ser entupido, e depois eles vão injetar aqui o explosivo, que é um explosivo viscoso, meio plástico, né, e aí depois faz a conexão com fios elétricos até que fica uma certa distância, 500, 700, 800 metros, 1 quilômetro de distância, e eles dão start, né, e acontece o desmonte de rocha. Então aqui se forma uma pilha de rochas, e aí depois elas são retiradas por caçambas. Aqueles blocos maiores vão para os britadores, ou os rompedores vêm aqui e quebram, e aí utilizam nos mais diversos serviços, terraplanagem, né, para produção de brita. Então sempre quando a gente avista essas perfuratrizes, significa que haverá detonações. Lá no fundo tem outra perfuratriz, bem lá ao fundo. Então desse ponto para lá, talvez seja aí uns 250, 300 metros, onde haverá detonações. Então eles vão aprofundando. Então se aqui estão aprofundando, vão fazendo corte, significa que muito provavelmente nessa estrada que liga a Fazenda Canhotinho, haverá um viaduto rodoviário, né? Carros por cima e locomotivas por baixo. Então é isso, pessoal. Muito obrigado, valeu a todos que ficaram até o final do vídeo. Foi um vídeo muito bacana de atualização. Peço a vocês mais uma vez, quem não é inscrito, que faça sua inscrição no canal Certo em Detalhes, né? Me sigam também lá nas outras redes sociais, Instagram, do canal Certo em Detalhes, TikTok, Professor Alexandre Pinheiro, né? Curta, comente, compartilhe, né? Me ajudem, né? O crescimento aqui do canal é orgânico. E se vocês gostaram desse conteúdo e acham que vale qualquer valor em Pix aí, manda para nós.
para custear aí água, gasolina, entre outras coisas, né? Não puderem enviar, não tem nenhum problema, a gente continua amigo do mesmo jeito. Obras da Ferrovia Transnordestina, você se atualiza aqui no canal Certa em Detalhes. E antes de encerrar, pessoal, antes de encerrar, aproveitar o espaço aqui e mandar um abraço para o meu amigo John Anderson, do canal John Anderson Divulgações. Ele tem um canal aqui no YouTube, então ele posta diversas atualizações aqui da MVP06, no município de Xeramubim. Vão lá, se inscrevam no canal dele. E também um forte abraço aí para o Jonathan Dias, lá do canal Ceará da Gente, que ele também mostra atualizações das obras da Ferrovia Transnordestina lá pela região de Iguatu, Acopiara. E o legal é que ele está fazendo lá a cobertura da chegada dos trilhos, né? Além do mais, é um canal informativo, então ele traz informações sobre o Porto Seco, sobre a questão lá da viagem inaugural do trem, né? Que por enquanto aí está cancelada, esperando liberações aí de licenciamentos ambientais pelo IBAMA. Então é um canal muito bom, né? Tem uma voz de radialista, cristalina, muito potente. Então eu aconselho aí vocês a se inscreverem nesses dois canais. Canais John Anderson Divulgações e Ceará da Gente, beleza? E no meio, né pessoal? Canal Certa em Detalhes. Valeu, até o próximo vídeo. Fiquem com Deus, pessoal. Um abraço.